Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler Gênesis capítulo 12, a história, o chamado do pai Abraão. Paz seja convosco. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, também compartilhe com seus amigos, sua família, aqueles que gostam da Bíblia. Nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Agora em 2 horários, às 9 da manhã e também às 17 horas. Vamos que vamos. Vamos para a nossa leitura de hoje, a chamada do pai Abraão, a bênção do Eterno sobre Abraão e as consequências dessa bênção sobre todas as nações da terra. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, lembrando que aqui ainda é Abrão. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a casa que eu te mostrarei. A ordem de Deus era: sai da tua terra e da tua parentela. Preste atenção, porque logo no início nós já vamos ver um desvio de Abraão concernente a essa ordem do Eterno. A ordem era: sai da tua casa e da tua parentela. Vamos ver nos versículos seguintes. E Ló, seu sobrinho, acaba indo com ele e causando alguns problemas na caminhada. Esse capítulo é específico para a chamada de Abraão. Deus não chamou Ló, Deus chamou Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. E aqui o nome dele ainda é Abrão. Abrão é pai exaltado. Depois Deus vai mudar para Abraão, que é pai de multidões. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Se lembre que seu pai já tinha morrido. Quando fala a casa de teu pai, é da família. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. As promessas. Tu serás uma grande nação. 1. Te abençoarei. 2. Te engrandecerei. 3. 4 coisas, né? Melhor dizendo. E tu serás uma bênção. Uma bênção para a família, uma bênção para todas as nações da terra. E aqui o nosso texto-chave de hoje. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas algumas famílias da terra. É isso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive o Brasil, se permanecer debaixo desta aliança. Esse versículo é um dos versículos mais poderosos da Bíblia Sagrada, tendo em vista que traz uma promessa diferenciada. Não apenas para pessoas crentes em Deus, mas para nações. Aliás, vale lembrar que do capítulo 1 até o capítulo 12 de Gênesis, Deus é Deus das nações. Daqui para frente, Deus vai ser chamado de Deus de Abraão. Depois de Deus de Abraão e Deus de Isaac. Depois Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E, consequentemente, Deus de Israel, como nós conhecemos. Por quê? A partir deste capítulo, Deus está fazendo uma aliança com uma nação da terra,
que vai chamar de nação sacerdotal, a nação de Israel. Ok? Então, Abraão é a origem do povo hebreu. Eles são semitas, do filho mais velho de Noé, mas é com Abraão que essa chamada, ou esse chamado, é consolidado. Nós vamos daqui a pouco as teorias para o Melquisedeque, que talvez fosse 100, o filho de Noé. É possível, eles viviam muito tempo naquela época, e é possível que 100 tenha alcançado Abraão, mas é apenas uma teoria. Bem, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse versículo 3, porque esse versículo é o mais, é o central aqui, mais importante desse capítulo. Abençoarei os que te abençoarem. Uma promessa para nações, independente se essa nação é uma nação ímpia, pagã, não interessa. A promessa de Deus para Abraão é que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, e os que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Para quem não conhece a história, em novembro de 1947, o brasileiro Oswaldo Aranha presidia a Assembleia Geral da ONU, e o objetivo daquela Assembleia era reconhecer Israel como nação, pois Israel tinha sido disperso no mundo desde o ano 70, com a invasão do general Tito, general romano, a Jerusalém, a destruição do templo. O último refúgio dos judeus foi um lugar chamado Massada. E eles ficaram na promessa de que um dia voltaria para a sua terra. A promessa seria o cumprimento da profecia de Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Bem, naquela reunião, foi votado que Israel voltaria para a sua terra. Oswaldo Aranha, brasileiro, fez de tudo para que chegassem mais delegados das nações, para que Israel fosse favorecido. Por isso, eu, pastor João Neres, e também a maioria dos historiadores entendem que o Brasil está debaixo dessa promessa do pai Abraão. Nossa história é alinhada com a história de Israel. O Brasil é amigo de Barzilai, aquele senhor que sustentou Davi no deserto quando ele fugia. E o nome pau-brasil é pau de Barzilai, porque Barzilai era um judeu que veio na caravana de Pedro Álvares Cabral, e ele passou a comercializar o pau-brasil lá de Porto Seguro, na Bahia, onde eu já estive pelo menos 2 ou 3 vezes. Então, o Brasil, desde o nascimento de Israel, está debaixo dessa promessa. Qual é a promessa? Abençoarei os que te abençoarem. E a maldição que vem é amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, aqueles que querem destruir Israel. Além disso, o próprio nome Brasil, Brasil originalmente é com Z, e para o mundo lá fora é Brasil com Z. Eu não fui em Israel, gostaria muito de ir esse ano, 2025, completar os meus 60 anos em agosto, lá em Israel. Mas aqueles que foram, dizem que quando você chega lá é chamado de Barzilai, porque se lembram do Barzilai, de onde surgiu, é uma das origens do nome Brasil, Barzilai. E a outra origem é que no nome Brasil, com Z, tem as primeiras letras das 4 matriarcas de Israel. B de Bila, R de Raquel, Z de Zilpa e L de Leia ou de Lia. Então nós somos assim com Israel, desde a sua fundação, o reconhecimento como nação agora em 1947, 48. 47 foi a reunião da ONU, recapitulando, em novembro, e em maio de 1948, Israel voltou para a sua terra.
E em pouco tempo, cercado de inimigos, em pouco tempo se consolidou naquela região. E hoje, com um pouco mais de 75 anos, Israel é temido no mundo inteiro. Equiparado às maiores potências mundiais, como a Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Naquele fatídico 7 de outubro de 2024, com o ataque de um grupo terrorista chamado Hamas a Israel, em poucos dias o mundo descobriu quem era Israel, porque Israel atacou, destruiu locais de abastecimento, de bombas, bancos que financiavam os terroristas. Descobriu muita coisa. Como consequência daquele ataque, Israel atacou a Síria, atacou o Irã, entrou no Irã e passou mais de 3 horas sobrevoando Teherã. Antes de entrar, cegou os radares do inimigo, anulou os radares. Depois entrou, fez uma demonstração de força, não bombardeou e saiu apenas para dizer: eu sou o bichinho de Jacó, protegido pelo Eterno. Mas pastor João Neres é uma nação pecaminosa. Aquela festa do dia 7 de outubro era uma festa estilo rave, rolava de tudo, de droga e etc. Verdade. E quem disse a você que uma coisa tem a ver com a outra? A promessa de Deus para Israel tem a ver com o pai Abraão. Eles serem fiéis ou não, a promessa está de pé. Agora, a promessa para aqueles que serão salvos é outra história. É outra história. Mas essa promessa é para todos que abençoam Israel. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, aí estão os terroristas, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4 diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, vírgula, e foi Ló com ele. Deus chamou algum Ló? O que você está fazendo aí, Ló? Deixa de ser apresentado. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela. Uma parentela foi atrás dele. É brincadeira. Olha, tem parentes que só misericórdia, né? Meu Deus do céu. E foi Ló com ele. Titio, deixa eu ir. Tio, tá bom, vamos. Tamo junto. Cuidado. Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela. Não tinha nada que deixar Ló ir. Mas o Ló tinha perdido o pai. E o Abraão, com o coraçãozão de tio, mas ele podia ter ficado com outro tio. A missão de Abraão é específica. Lá na frente, Ló vai ter problema com os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Olha só, o sobrinho está disputando agora com o tio. Depois ele vai ser preso, aí Abraão vai lá resgatar com 318 anos. Depois ele vai... Abraão diz: ó, não dá para a gente ficar juntos, escolhe o melhor lugar. Escolhe onde você quer ir. Ele escolheu as campinas bonitas, Sodoma e Gomorra. Foi destruído pelo Senhor. Aí foi Abraão interceder por Ló. Cuidado, Deus não chamou Ló. Tá? Não chame para estar do seu lado quem Deus não chamou. Eu já passei por isso e sei muito bem do que estou falando. Né? Sai da tua terra e da tua parentela. Deus chamou você, chamado é teu. Ló, não se meta no chamado de Abraão. Mensagem do pastor Gesiel Gomes, que nós consideramos o príncipe dos pregadores. Diz que a fé de Ló era fé de segunda mão. Eu também concordo. E foi Ló com ele, e era Abrão, lembrando que aqui ainda é Abrão, não mudou o nome ainda, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, correto? Justo. E a Ló, filho do seu irmão, errado, mas agora lá na frente você vai pagar por isso. Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as almas
que se lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram até a terra de Canaã. Então, saíram e chegaram até a terra de Canaã, que vai ser conquistada depois pelos hebreus. Ela já foi de Abraão antes. Abraão vai percorrer essa terra e vai tomar posse pela fé. Aí chega gente hoje que fez 2 semanas de história para dizer que Israel não é dono daquelas terras. A misericórdia da geração Paulo Freire. Pois é. Chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por toda aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Bem, estavam os cananeus na terra. É uma observação importante, porque na cultura cananeia se adora a um deus com estilo de serpente. Na cultura cananeia se adora a Moloque. Moloque era um deus que recebia as crianças no fogo, era uma fornalha de fogo acesa, um boneco sentado num trono, um deus, entre aspas, e as crianças eram colocadas no seu colo para serem sacrificadas. Era um povo que Deus estava querendo tirar da terra, né? E vai tirar somente depois de Moisés, depois do deserto. E a história nós já sabemos, vamos passar por todos esses detalhes aqui no livro de Gênesis. Mas nesse momento, Abraão está chegando pela primeira vez em Canaã. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência, os hebreus, darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Abraão é o rei dos altares. Abraão é o homem que mais levanta altar na Bíblia, seguido por Isaque, que aprendeu com ele, seu filho. E aprenda, eu e você, onde nós chegamos, devemos primeiramente erigir um altar. Altar é dizendo que Deus tem prioridade. Quando eu chego numa empresa, chego numa casa nova, numa situação nova, a primeira coisa é levantar o altar. Quando nós recebemos o pagamento, a primeira coisa deve ser entregar os dízimos no Senhor. Altar é prioridade para o eterno. Abraão sabia o que era isso e ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Outro altar, Abraão? Sim, porque eu me mudei. E toda vez que eu me mudo, onde eu chego, eu levanto um altar. Eita! É por isso que ele é chamado amigo de Deus. Abraão. Onde ele chega, ele faz um altar. Oriente Betel, casa de Deus. Olha que interessante, né? E ele chegou ali e erigiu mais um altar. Tem um lugar que Abraão não vai erigir altar. E lá ele vai ter problema. Vamos lá? Vamos lá que o tempo está passando, estou falando muito hoje. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Ele já foi aqui, ó, armou sua tenda, tendo ao lado oriental de Betel, tendo Betel ao ocidente, a cidade de Ai e tal. Aí agora ele caminhou dali, seguindo ainda para o lado do sul. Ou seja, ele está percorrendo toda a terra. E havia fome naquela terra, na parte do sul. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Bem, ele era um nômade. Ele realmente tinha que procurar solução para sua família. Nesse momento, não tem só Abraão, Sara e Ló. Posses, ovelhas, muitas crianças. É um povo nômade. E ele precisa sobreviver. Bem, ele desceu
ao Egito. Não tem nenhum versículo que diga Abraão desça ao Egito. Nós temos, lá em Mateus, falamos esses dias, né? E Deus disse para José, marido de Maria, vai ao Egito, porque o Herodes quer matar o menino. É diferente. Aqui Deus não mandou Abraão ir para o Egito, mas ele foi, por sua conta e risco. Espera aí. Aqui. Isso, eu estou no 10, né? Para peregrinar ali por conta da fome na 11. Aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, olha só, começa o problema. Disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Você é muito bonita, vai chamar a atenção. E será que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, e guardarão em vida. Então, Sara, me poupa, vamos sobreviver. Você fala que é minha irmã, né? Como é que ele diz aqui, ó, agora o 13. Então, dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, e era muito formosa. Então, ele não estava errado. Sarai era uma mulher diferenciada, muito bonita, chamava atenção. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, ou seja, para o harém, tomada para a casa de Faraó. E agora, Abraão? E agora, Abrão? Deus não mandou descer para o Egito, e foi no único lugar que ele não levantou altar, no Egito. E fez bem a Abrão. Quem? Faraó, por amor dela. E ele teve ovelhas. Ele quem? Abrão. Teve ovelhas por causa de Sara, que estava lá no harém. Fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Significa, meu amado, minha querida irmã, que não foi pouco tempo. Foi um bom período de tempo. Pastor, então você quer dizer que ela provavelmente foi usada como mulher? Bem, o texto dá a entender que sim. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Se o Senhor feriu, né? Só porque ele tomou? Bem, no episódio de Isaac vai acontecer parecido. Isaac aprendeu a mentir com o pai. Nunca minta diante dos seus filhos. Aliás, nunca minta, né? O Isaac vai contar uma história parecida para esconder Rebeca. Mas lá no texto de Isaac, o rei dos filisteus não toca em Rebeca. Mas aqui dá a entender que sim, porque olha o versículo 18. Então chamou Faraó. Não, primeiro, repetindo o 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Disseste que era tua mulher, porque disseste é minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Bem, tomei por minha mulher. Só para o faraó olhar para ela, acredito que não. Entenda que a cultura da época era bem, digamos assim, humilhante para as mulheres. O homem tinha várias mulheres. Jacó, não é plano de Deus, mas Jacó vai ter 4, né? E 2 esposas e 2 ajudantes da esposa, né? Amas da esposa, que se tornaram mulheres também. Então aqui o faraó fica revoltado, manda ele embora.
com a sua mulher e vai. Só que aqui ele já tem adquirido muita coisa, e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a e a sua, ele e a sua mulher e tudo quanto tinha. Deixa eu só colocar minha bateria aqui do laptop. Glória a Deus. Vamos lá? Ele e tudo quanto tinha. Vá embora e leve sua mulher. Olha aí. E acabou. Abençoarei os que te abençoarem. Nós cremos que estamos debaixo dessa promessa. Se ninguém atrapalhar, Deus vai abençoar sempre a nação brasileira. Se alguém atrapalhar, estará lutando contra o Deus de Israel. Esse é o nosso cronograma de leitura, né? Vamos ler a Bíblia toda mais uma vez, porque nós já lemos, vamos ler de novo. Vale a pena ler de novo. Sai daquele negócio de novela que diz que vale a pena ver de novo. É mentira do diabo. Não vale a pena ver nem a primeira vez, quanto mais de novo. Agora aqui, ó. Eita, glória. Pesada essa Bíblia. Vale a pena ler de novo. Pai, eu quero orar pela vida de cada um dos teus filhos neste dia, apresentando a Ti, rogando, Senhor, que o Senhor abençoe os teus servos. Abençoe também a nação brasileira. Nós cremos que estamos debaixo desta promessa. Nós cremos, Senhor, que estamos debaixo da promessa do Pai Abraão. Nós cremos que o Senhor abençoa os que abençoam Israel. E nós cremos que o Senhor há de abençoar a nação brasileira por graça e misericórdia e pela palavra que deste a Abraão. Eu oro, Senhor, pela cidade de Jerusalém, pelo bichinho de Jacó, o povozinho de Israel, para que o Senhor guarde, proteja e livre, e oro pelo Brasil, para que permaneçamos debaixo dessa promessa e não entremos a favor daqueles que são inimigos de Israel e daqueles que não querem a paz de Israel e são também inimigos da igreja do Senhor. Pai, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Deus te abençoe. Paz seja convosco.